pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é uma iniciativa da Evomilk. A Evomilk é a nossa patrocinadora oficial. A Evomilk oferece duas soluções inovadoras para os mundos dos laticínios. O Evomilk e o Evopac. Nosso app Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo na indústria de laticínios. Ou seja, o Evomilk faz o controle das operações do campo. O Evopac revoluciona a maneira como as indústrias de alimento gerenciam os programas de autocontrole. Ou seja, o Evopac é a transformação digital dos PACs, que são os programas de autocontrole. Para conhecer mais as nossas soluções, vocês podem acessar evomilk.com.br. E para acompanhar os lançamentos semanais do nosso podcast, do Papo de Laticínios, vocês vão procurar Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever no canal, acionar o sininho e vocês vão acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. Então procura lá Papo de Laticínios, se inscrevam para vocês não perderem nenhum episódio. E siga nossas redes sociais, @Papo de Laticínios. Nós estamos com dois convidados aqui, importantes, interessantes, para um assunto que vai ser quente nos próximos dias aí aqui nesse podcast. Os prós e os contras dos robôs de ordenha. A ideia aqui é trazer a experiência de dois profissionais sobre um assunto que ainda como é que eu diria? Ainda é pouco conhecido, né, para a maioria das pessoas. Eles vão tirar dúvidas e esclarecer, contar experiências com os equipamentos aí das ordenhas robotizadas. Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam logo após a apresentação. Seja bem-vindo, Williams Maia. Ele é zootecnista pela Universidade Federal de Viçosa e tem uma vasta experiência aí com robô e vai contar tudo aqui para nós hoje nesse podcast. E Lucas Machado, que trabalhou com ordenha mecânica por longos tempos, né, por longos anos. Sim. E vai trazer a experiência dele aqui também, né, para esse bate-papo. Sejam bem-vindos os nossos convidados. Obrigado. Feliz de ter vocês aqui. É um encontro que eu desejava há bastante tempo e o William, por culpa do William, ainda não tinha acontecido. Seja bem-vindo, William. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado. Muito obrigado. Bom, prazer estar aqui, mas a culpa não é só minha, tá? A agenda. A agenda Cris, tá coloca a culpa na Cris, coloca a culpa a importação na do leite. Importação do leite. Pessoal, lembrando que nós temos um outro episódio com o William Maia falando sobre planejamento forrageiro. Planejamento forrageiro mesmo? Isso. Planejamento forrageiro para as vacas leiteiras. Então, vale a pena vocês assistirem. Ô, William, mas para quem ainda não assistiu o outro episódio, conta para a nossa audiência quem é o William Maia. Williams é um zootecnista formado pela UFV. Eu tenho mestrado em agronegócio pela UNB. Trabalhei no Goiás e Mato Grosso com nutrição de ruminantes. Vim a Caratinga para coordenar um projeto de leite, né? E nós, nesse decorrer desses 7 anos e meio, tivemos várias experiências, nos conhecemos, né? Sim. O Lucas aqui batalhou bem comigo já. E trouxemos a ordenha robótica para o gado girolando, né? Começou com 2 robôs, foi para 4, foram para 7, hoje está em 10, né? Então, assim, a gente tem um relato, né, de experiência, né, com a ordenha convencional, com o gado especializado, digamos assim, com o gado girolanda, que é um gado em especialização, digamos assim. E a gente tem algumas informações legais para a audiência. Eu acho que tem muitos técnicos aqui de laticínio que podem, de repente, até serem questionados e perguntados sobre ordenha robótica. Tem esses assuntos que inflamam as redes de discussão, que é mão de obra, né? Sim. Enfim, todo mundo quer uma saída, né? Quer um direcionamento para alguma coisa que mude a realidade ou que atenda a uma dor que esteja acontecendo no momento, né? Sim, eu acho que a grande questão aqui hoje é saber, assim, né? Os robôs de ordenha são soluções, né? Eu quero que você traga muito essa clareza para esse episódio, né? Para que as pessoas que estão pensando ou que tenham dúvidas, que eles aprendam a questionar antes de tomar a decisão de fazer um investimento desse. Mas antes da gente ir para o nosso assunto, eu queria que o Lucas se apresentasse e falasse para a gente quem é Lucas Machado.
Olá pessoal, meu nome é Lucas Machado. Como ele disse, eu já trabalhei com ele na fazenda, batalhamos bastante. Eu trabalho com ordenhadeiras desde 2010, ordenhadeira e qualidade do leite, né? E eu sempre foquei muito nessa parte de qualidade, gerenciamento. Quando eu trabalhava com ordenha, né? Recentemente agora eu finalizei minhas atividades com ordenhadeira e agora eu vou trabalhar com laticínios. Mas a gente tem uma experiência mais com ordenha convencional, né? E com o gado da região, que é um gado mais girolando, né? Um gado em desenvolvimento ainda da raça e tal, né? Mas vamos para frente agora, vamos dar uma continuidade Eu quero só contar sobre o assunto que eu tô ansioso aqui. Eu quero só contar uma historinha aqui pro pessoal, porque eu abandonei minha profissão, né, de bióloga em 2016. E aí eu vim para Ipanema para trabalhar com o Lucas, para ajudar ele nas assistências das ordenhas. E uma das primeiras experiências que eu vivi foi com o William e com o Lucas lá na sala de ordenha, né, em algumas madrugadas por aí. Então foram os dois que me ensinaram muito sobre, né, sobre o fosso ali, né, o que realmente acontece no fosso. Então é um negócio que eu nunca esqueço, aquela madrugada, né? Na verdade foram 2 ou 3 madrugadas, eu não lembro bem. Da gente lá no fosso, vendo as vacas e eu descobrindo assim que vaca cagava na gente toda, e vocês morrendo de rir de mim, né? Porque eu vim para um mundo completamente diferente do que eu estava acostumada. Mas foi uma experiência inesquecível e muito marcante para mim e definiu muito onde eu ficaria nos próximos anos, né? E tanto que eu estou no leite até hoje, não pretendo sair daqui, né? Pretendo ficar por aqui o resto da minha vida. Eu desenvolvi uma paixão mesmo pelo leite. Mas vamos lá, né? Falar sobre os prós e os contras dos robôs de ordenha. Eu tô um pouco receosa com esse podcast, tô com medo de apanhar aqui depois nos cortes, mas vamos que vamos. Para começar, eu queria que vocês falassem, né? Quais são os benefícios da ordenha robotizada? Né, como ela pode melhorar a produção e reduzir custos de medicamento. Isso é verdade? Isso realmente acontece? Existem benefícios ou existem só malefícios? E aí, Lucas, você fica à vontade para fazer perguntas, o William, você fica à vontade para vice-versa, e vamos para iniciar o nosso bate-papo. Vamos lá. Primeiro, né, Lucas, eu acho que é muito importante a gente falar, esclarecer o que é uma ordenha robótica. Uma ordenha robótica é uma ordenha voluntária, né, onde a vaca vai à estação de ordenha e lá acontece toda a parte de preparo, pré-ordenha, dipping, massageamento, etc. A acoplagem das teteiras, a extração do leite, a aplicação do pós-dip e a liberação da vaca. Você falando assim, Simples. Eu achei lindo, romântico, maravilhoso e já me deu vontade de ter umas vaquinhas e o robô. Quero comprar um amanhã. Quero comprar uma amanhã. Perfeito. Então, assim, o que difere de uma ordenha convencional é que a ordenha convencional, o horário da ordenha quem faz é a fazenda. A ordenha voluntária é a vaca que faz. Em teoria, você pode manipular isso, e eu vou explicar mais para frente sobre os fluxos, né? Sim. Mas, em geral, é isso. É uma ordenha voluntária, né? Tudo que acontece na ordenha convencional acontece na ordenha robótica, certo? E numa ordenha convencional, bem equipada e com os acessórios adequados, ela te traz a mesma qualidade de ordenha e a mesma quantidade de informação que um robô também te transmite, certo? Então, deixar bem claro que o robô é uma ordenha balde ao pé automatizada. É um conjunto só que é um braço que acopla lá e etc., com uma cabine de alimentação na frente. Né? Sim, sim. E a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto. Mas o mecanismo de extração e de nível de automação, uma ordenha convencional, um carrossel, uma ordenha mesmo de fosso, pode tranquilamente ter o mesmo nível de requinte de tecnologia, digamos assim. Concorda? Sim, sim. Eu acho que uma coisa que eu quero deixar clara aqui para nossa audiência é que o Williams, ele trabalhou por um longo período, né? Você viveu na prática ali o que era um robô, né? Da implantação do robô. Você viveu todo... Do projeto ao... chegou na fazenda e já estava lá, né? Isso, então você viveu toda a história, toda a trajetória, né? Você passou por todos os perrengues. E o Lucas, ele trabalhou com ordenha mecânica, mas ele visitou muitas fazendas, né? Teve contato com muitas revendas que trabalhavam com ordenha
com os robôs e teve a oportunidade de fazer questionamentos, de conhecer, de saber os prós, os contras, né? De saber o que podia ser benefício, o que podia não ser para os nossos produtores, até mesmo para poder imaginar o que adequaria a sua região. Né? Porque uma coisa é a gente imaginar no robô, nessa historinha linda e romântica que o William acabou de contar. Só que o que realmente eu tenho para mim é realidade, né? E aí eu venho trazendo as dificuldades que você enfrentou, né? É isso aí. É isso aí. Pode concluir, Lucas. Igual você falou, a gente trabalha aqui numa região que não é uma região muito leiteira, é uma bacia leiteira, mas não é muito leiteira. Como eu trabalho mais com ordenha convencional... É uma leiteira, mas não é tão especializada, né, digamos assim. Ainda não tem uma qualificação exemplar, né? A gente já teve demanda para robô, algumas pessoas já se interessaram, e o que eu fiz é levar o cliente numa fazenda que tem robô, no Paraná, e aí chegou lá, ele conversou, viu a realidade, né, do que é, e viu que não é só um robô, a gente vai falar sobre isso depois, né? Mas a gente procura ajudar o cliente da forma que é o plano dele, né? A tomada de decisão ser a melhor, né? Mas é exatamente igual o Williams falou, é que a ordenha convencional, a ordenha canalizada, linha média, linha baixa, ela vai fazer o mesmo trabalho do robô, né? A diferença é que a vaca não vai escolher a hora que ela quer ordenhar, que na verdade não é bem assim, né? Isso aí. Mas é isso aí, né? Sim, procura... Eu vou até pedir licença, assim, pra gente deixar bem claro para sua audiência que a gente vai tocar esse assunto de uma forma muito leve, descontraída, mas falando bem sobre os pós e os contras, né? Então, sim. Introduzindo até, você tem alguma pergunta para... Não, eu só voltar na pergunta, que era falar, ela realmente pode melhorar a produção e reduzir custo com medicamento? Né? Muito bem. O grande lance da ordenha robótica, o que ela traz, que agrega mais valor à produção de leite, é que cada vaca pode se transformar num lote. Cada vaca pode ter uma nutrição personalizada. Uhum. E, diferentemente do que muitos pensam, que o robô vai se pagar com economia de mão de obra, isso não é uma verdade. Ou não é uma completa verdade, é uma meia verdade, não sei se isso existe. Uhum. Por quê? Porque o que a gente viu, que paga o robô mais rapidamente é a conversão alimentar. Porque você produz mais leite e dá mais alimento para aquela que está com a conversão melhor. Uhum. Você pode trabalhar com até 3 alimentos fora a dieta total. Então, você pode potencializar ou maximizar a produção daquele indivíduo naquele momento. Então, a gente sabe que se a gente melhorar essa conversão, se a gente fornecer nutrientes da forma correta, o animal no começo da lactação, ela vai deixar a curva de lactação dela melhor, certo? Vai dar picos maiores, né? Então, e naturalmente, o que você vai gastar mais com ela de nutrição, ela vai retornar com uma relação custo-benefício muito melhor. Williams, depois eu vou te fazer uma pergunta, pode continuar, só para não esquecer. Então, a gente maximiza essa curva de lactação, a gente melhora muito essa curva de lactação. Paralelamente a isso, você tem uma outra faceta do robô, que é essa parte de detecção de doença. Porque o robô, ele te gera uma série de informações. Então, ele te gera uma informação, por exemplo, de produção teto a teto, quarto a quarto, né? Uhum. Então, por um acaso, se você teve uma queda de produção abrupta entre uma ordenha e outra de um certo quarto, se aquilo aumentou a condutividade elétrica, que é um indicador, né? Se isso aquilo foi detectado um outro componente no leite, aquilo solta um alarme. Sim. Você vai pegar aquela vaca, vai fazer o CMT, que você aprendeu muito bem, que você dá aula hoje disso, né? Vai fazer o CMT e vai ver se tem alguma anomalia naquele quarto. Então, mas o robô não elimina o CMT? Não elimina, mas ele direciona qual quarto e qual vaca tem que ser examinada. Ele já te acendeu uma luzinha aqui. Perfeito. Existem falsos alarmes? Existem. Normal. Tem vacas que naturalmente têm uma condutividade elétrica do leite maior. Sim. Final de lactação. Existe a correção para esse parâmetro dessas vacas? Não sei te informar, acho que não.
A gente só ignorava o CMT ou de tempo em tempo fazia uma blitz, né? Acendia a luzinha, vocês faziam o CMT. Perfeito. Aí o CMT Aí você vê que aquela vaca real. sempre dava alarme, porém se fazia o CMT sempre dava negativo. Então aquela vaca você já entendeu que o leite dela tem uma diferença na condutividade. Bom, então você detecta precocemente uma mastite, uma possível mastite. E não só isso. Às vezes você teve uma queda de produção em todos os 4 quartos da vaca. Então isso indica que a vaca não se alimentou por alguma razão. Então eu estou com um problema metabólico com esse animal, é um animal no começo, no meio ou no final de lactação. Às vezes você detecta um problema, um deslocamento de abomaso, enfim, algum problema precocemente através dessa leitura. Porém, se eu pego esse batalhão de informações e se eu não tomo decisão em cima delas, acaba que você não tem a força da ferramenta. Né? Então, eu sempre falo que o que paga a conta do robô mais rápido é a conversão alimentar. É você dar mais alimento a quem tem uma curva de produção melhor. Né? Sim. Você dá mais permissões para aquelas vacas que estão em pico de produção, enfim. A gente tem relatos de vacas aí que em 5 ordenhas por dia fez mais de 100 litros de leite. Sim, mas, por exemplo, CCS mais baixo, porque eu estou falando isso CCS mais baixo, naturalmente. é... Aumentou o número de ordenhas, você tende, principalmente nas primíparas, a baixar bastante casos de mastite e bastante CCS. Então, você me afirma que é um benefício quando as vacas escolhem quantas vezes ela vai ser ordenhada em relação a CCS, por exemplo, ou não necessariamente? Na verdade, eu Porque acredito... o robô tem isso, né? As vacas, elas são ordenhadas... As permissões. Eu acredito muito mais na intervenção do humano em aumentar, diminuir o intervalo entre ordenhas via software, né? Do que você deixar a vaca voluntariamente lá, principalmente a primípara. Sim. A vaca acabou de parir, ela tem toda uma situação extra para ela. Ela está sentindo, às vezes, dor, desconforto, está num lote de não contemporâneas, né? Então, isso pode inibir a ida do animal para o robô. Quando você tem um fluxo guiado, aí eu vou ter que abrir um parênteses para falar sobre isso. Sim. O fluxo livre, a vaca vai quando dá na cabeça dela. Aí eu quero ir ali, pronto, e vou. Sim. É tipo esses meninos mimados. O fluxo guiado é o seguinte, toda vez que ela precisa ir comer, ela tem que passar pelo portão de seleção do robô. Se ela tiver permissão, o portão joga ela para ser ordenhada. E de lá ela só sai se ordenhar. Para comer, para beber água, enfim. Se ela não tiver permissão, ou seja, a permissão dela é de 6 e 6 horas. Tem 2 horas que ela ordenhou, ela não tem permissão ainda. Aí joga ela para a pista de trato, para comer, para beber e etc. Então, o fluxo guiado me possibilita que eu pegue ordem, por exemplo, tem vacas que têm permissão de ordenha de 4 em 4 horas. Mas são 24 horas, dá para dar 6 ordenhas? Sim, essa vaca que deu 111 litros de leite ordenhou 5 vezes naquele dia, em 24 horas. Né? Então, você usa mais, você favorece o animal, você favorece a produção. E o custo marginal do que ela come a mais é infinitamente menor do que ela vai te dar de receita a mais. Então, você potencializa aqueles 120 dias de DEL, que é onde muda o jogo da fazenda. Sim, sim. Por outro lado, esse fluxo guiado também favorece a você pegar, por exemplo, um robô que faz 180 ordenhas por dia, botar 90 vacas, com 2 ordenhas por dia, vacas de abaixo de 20 litros, por exemplo. Você pode colocar num robô e programar que ela tem permissão de 10 em 10 horas. Então, ela só vai, toda vez que ela passar lá pelo portão e ela não tiver licença, ela não entra para a sala de espera, ela volta para comer ou beber. Entendi. Então, você maximiza. O grande segredo do robô é você ter que ter uma meta de produção de litros de leite por robô ou número de ordenhas. Quando o seu gado é especializado, você pode botar em produção de leite. Quando o seu gado não é especializado, número de ordenhas. Então, eu sempre buscava trabalhar com número de ordenhas por dia. 60 vacas, 3 ordenhas por dia, 180 ordenhas. 90 vacas, 2 ordenhas por dia, 180 ordenhas. Por cabinho, né? Então, esse eu acredito... Agora eu quero um lote de recém-paridas múltiplas que eu quero 4 ordenhas. Então, de 6 em 6 horas, eu tenho permissão ali para a vaca, eu quero dar 4 ordenhas para esse animal expressar o potencial delas, né? Sim, sim. Então, um dos prós, né, da coisa favorável do robô
é você trabalhar cada vaca como se fosse um lote. Você personaliza a dieta, você personaliza a atenção a ela via esses indicadores que o robô pode te dar. Porém, não adianta nada. A informação vir, você não tomar decisão em cima dela ou a informação não vier de forma confiável. Digamos assim, que isso pode claro, acontecer, né? Sim, Então, sim. a nossa experiência de um aumento de quase 14% na conversão alimentar, a nossa experiência de CCS abaixo de 200 nas vacas de ordenha robótica. Isso trabalhava paralelamente com uma ordenha convencional para o gado não especializado, né? Então, a gente tem um lado a lado bem interessante, né? Então, assim, a parte de qualidade de leite melhora muito, muito, muito mesmo. Conversão alimentar melhora bem. Então, assim, da parte de prós, a maior vantagem disparada é a quantidade de informação que isso te dá, a possibilidade de você maximizar a curva de lactação do animal, qualidade de leite e informação sobre a saúde geral do animal. Certo. Lucas, você falou que queria fazer uma pergunta? Sim. Diga. Porque, assim, eu já vi, assim, em alguns lugares, as pessoas saindo da ordenha convencional, zona mesmo, indo pro robô. Daí o que acontece? Elas, não sei se foi, eu acho que foi o caso de vocês lá, né? Na época. Então a ordenha não fornecia informação nenhuma, né? De repente já pegou a nata do melhor que tem em relação à informação. Aí você falou sobre o principal benefício do que mais faz se pagar o robô é a conversão alimentar. Financeiramente, sim. A curto prazo. Agora, em uma ordenha convencional, com extrator, medição, um negócio bem montado, uma ordenha, sala de ordenha, não teria esse mesmo benefício? Exatamente o mesmo benefício. Sim. A única diferença Porque é que... não vai fazer a gestão por teto, Perfeito. Né? Já vai fazer uma gestão por vaca. Então teria esse mesmo benefício. Na parte de qualidade e de detecção de doenças, tranquilo. Na parte de conversão, você tem outras questões que envolvem. Por exemplo, se eu tiver uma feed station, uma cabine de alimentação ligada a essa ordenha, e aí eu liberar para a vaca que tem a dieta para 30 quilos de leite, a vaca está com 35, você colocou no software que ela tem direito a 2 quilos de concentrado a mais, 1 quilo de concentrado a mais, se ela tiver acesso a uma feed station, uma cabine que é linkada com a informação da ordenha, você faz exatamente a mesma coisa. Sim, que na Argentina tem muito isso. Né? Muito, muito. E lá nós trabalhamos no gado girolando com feed station, até para comparar o sistema robótico com o sistema de convencional, dando, entre aspas, condições semelhantes. Sim. Certo? Então, você, por exemplo, a ordenha robotizada, ela intensifica os ganhos que a ordenha mecânica trouxe? Claro. Ela intensifica? Intensifica. O robô? Intensifica. Por causa da parte de nutrição personalizada que você pode fazer. Tem gente que pega essa ferramenta e não usa. Vira só simplesmente uma ordenha balde ao pé. Mas para você o maior benefício seria esse, então? Seria esse, aumento da curva de lactação. Esse é o maior de todos. Porque, te falo, uma ordenha normal, linha média, computadorizada, digamos assim, com a tecnologia certa, a parte de detecção de doenças, o relatório é o mesmo. É a mesma coisa. É exatamente o mesmo. O animal não produziu bem leite. Então, traz a vaca, vamos ver o que acontece. Mas e para quem não quer, para quem tem uma ordenha mecânica convencional e não quer ir pro robô, mas quer ter essas informações que você acabou de citar, o que ele precisa de fazer? O upgrade da ordenha dele. Tem que trazer para ela o sistema que converse a ordenha com o computador. Mas dá para fazer isso, então? Dá para fazer. Na grande maioria, né, Lucas, das ordenhas dá para fazer. É porque, assim, o robô, ele libera o concentrado na hora da ordenha. Por isso que ele está falando. Acho que é um concentrado mais de alta energia. Aí depende do perfil da dieta para aquela vaca. Então, pode ser um concentrado mais fibroso para uma vaca em final de lactação. Pode ser um concentrado mais proteico, um tipo de proteína que ela vai liberando, ela tem tipo vários depósitos, ela suga ali, ela suga a ração para aquela vaca. Isso né? Isso aí. Agora, nesse sistema que o Williams falou, tem como fazer também. Tem que fazer o upgrade da ordenha e vai cair a ração para cada vaca. Mas na sala de ordenha. Isso aí. De acordo com a produção dela e o que você liberou no software. Então, eu já sei que minha dieta é para 30, eu preciso dar mais X gramas de proteína para esse animal, X de energia, etc. Eu dou via concentrado. Tá, eu tô falando isso porque a gente nem entrou ainda para falar dos custos de implementação, né, do sistema desse. Mas só que, pensando assim, para quem já tem o sistema mecânico lá funcionando bem, mas fala, caramba, né, eu queria ter essa informação. Então, às vezes, vale mais a pena ele realmente investir no sistema do que colocar robôs, porque não vai ser só um robô, né, investimento.
Fazer uma conta simples. Eu acho que um robô paga uma ordenha linha média de altíssimo nível tecnológico. Um porque robô. Um robô, ele atende 70 vacas. Uma média, né? É, Uma média. por volta. Mas por é volta. isso mesmo, ele? Por volta, sim. Depende. Pode ser até 90. Depende. Pode ser sim. 45. Depende da velocidade de Mas ordenha ótimo, das vacas. depende do fluxo de leite das vacas e tal. Mas entre 60 e 70 atende. Da produção da vaca também, né? Perfeito, isso aí. É, pega uma vaca. Exato. Então, assim, vamos lá. Quais os custos envolvidos na implementação do sistema, incluindo a adaptação do ambiente? E aí, lembrando que o estado que você está, a região que você está, Perfeito. tá? Na verdade, quando você olha um robô, né? Quando se fala de robô, vem mil coisas na sua cabeça, né? Nossa, eu vou resolver meu problema de mão de obra. Isso aqui vai pagar muito rápido, etc. Aliviar a dor da mão de obra. Alivia uma dor Essa é a próxima pergunta. pulsante, né? Mas o pessoal tem que saber o que está por trás de uma infraestrutura para receber um robô. Sim. Então o cara tem uma energia monofásica no final de uma linha onde 4, 5 vezes por ano ele perde leite por falta de energia. Ele vai querer fazer um investimento num robô. Ele vai ter que fazer um investimento numa infraestrutura muito grande. É quase que montar uma estação dentro da fazenda dele. Perfeitamente. O robô, um dos grandes gargalos dos robôs, no meu ponto de vista, é a infraestrutura que o meu estado, Minas Gerais, e grande parte do Brasil oferece de qualidade de energia elétrica. E que o produtor não tem controle nenhum sobre isso. Zero de controle. Então, veja bem, nós estamos falando de um produto que tem milhares de sensores, dezenas de sensores, centenas de placas que precisa de uma energia de altíssima qualidade e com baixíssima flutuação. O que acontece na época da colheita do café? Chega às 6 horas da tarde, Todo mundo liga secador. liga secador, liga as casas com chuveiro elétrico no inverno, a fase desbalanceia, né? Se tem uma fase que era para ter 110, ela vai para 90, desarma tudo. E o robô, você não escolhe a hora da ordenha, né? A vaca que escolhe. Perfeito. Bem lembrado. Exatamente. Então, esse é um grande gargalo. E outra coisa, essa energia ruim você considera uma estrada esburacada. Então, você comprou um carro com a suspensão para andar numa estrada, numa autobahn na Alemanha e está botando ela na estrada de chão. Então, os robôs, com essa exigência que ele tem dessa parte de eletrônica, deixam com que a performance deles fique muito aquém em algumas épocas do ano. Então, assim, eu vou te falar... Então você listaria a energia elétrica como uma das maiores preocupações? Um dos maiores. Depois tem outras coisas que são muito gargalos, mas a energia elétrica impede que você realize aquele planejamento. Sim. Então, a gente tinha de média 4,5 paradas totais de robôs por dia. Mas eu falo assim, vocês visitaram muitas fazendas, Muitas. né? Visitaram pelo Muito. mundo afora, nem foi só no Perfeito. Brasil. E isso foi um gargalo para vocês? Ou vocês já tinham noção de que a energia seria um problema? Ou depois que vocês estavam com todo o projeto pronto para implantar, falaram, caramba, e a energia elétrica? Né? Ou descobriu depois que já estava parando? Perfeitamente. A gente sabia que precisaríamos de energia. A exigência desse range de flutuação, que inclusive a ANEEL considera como normal, o robô já não aceita. Ou seja, você nem acionar a ANEEL você consegue. Pois é, aí a gente tem Porque um está problema... dentro da lei, está dentro da regra. Entendi. Sim, Mas é um porque problema de a energia. agência lá da Alemanha, dos lugares onde os robôs são desenvolvidos, né? Talvez seja bem mais rígidas e eles são são- desenvolvidos dentro de um padrão de Na energia. verdade, eles são desenvolvidos baseados na energia lá da Holanda, da Alemanha, da Suíça. Tá, então assim, você tem uma energia que não te atende, falando do Brasil, você não consegue reclamar com o órgão porque Tá dentro da lei. dentro da lei, né? Você não consegue mudar isso. Mas isso é uma falha, às vezes, você acha que isso é uma falha do governo, isso é uma falha do produtor, isso é uma falha de quem está te vendendo equipamento que não te orientou sobre esses riscos? Ou ele também não tem conhecimento que a energia no Brasil não é suficiente? Primeiro, se o produtor soubesse disso com a riqueza do detalhe, o produtor não entraria num risco desse, eu acho. Eu vejo dessa forma. Sim. Então, assim, o governo, a qualidade da agência que regula a energia elétrica tem uma responsabilidade em entregar isso, porque do mesmo jeito que uma ordenha robótica sofre, hospitais também sofrem, indústrias siderúrgicas sofrem. Não é só o robô.
Não é só uma ordenha voluntária que sofre com isso. Que vem de fora. Exatamente. Equipamentos... A gente está Equipamentos... falando de evolução, né? De E tecnologia. hospitais mesmo tem muito robô. Né? Exatamente. Então, eu acho que cabe ao fornecedor da tecnologia deixar isso com uma certa clareza solar, digamos assim. Não deixar isso nublado, certo? Sim. Esse aí é uma das coisas que mais frustram a execução, a performance do gado. Porque se um robô para, e eu conheço alguns robôs que foram até desativados porque o cara não venceu a luta contra a energia, né? Sim. Quando isso acontece, o gado desregula todo, que a gente fala. Demora 3 dias para ele voltar aquele E aí fluxo. não é só eu fico aqui, William, fazendo o papel da pessoa que não sabe nada mesmo, tá? Tô falando assim, eu sempre vou voltar pro pessoal entender. Então, falando assim, você desregulou seu robô, aí sua vaca retorna, demora 2 ou 3 dias para retornar ao normal. E aí isso envolve doença, né? Do Uber, né? O principal, uma vaca que tem o costume de estar sempre com o Uber sem tanta pressão, digamos assim, quando ela fica 12 horas sem ordenhar porque o robô desligou às 10 horas da noite, não tinha ninguém, você chegou lá às 5 horas da manhã, vamos supor, não ficou nem 10 horas parado, e você vê o Uber, as vacas, o tanto que elas sentem essa quebra dessa rotina, baixa ingestão de matéria seca, de consumo de vaca, quebra leite, aumenta caso de grumo. Então você vê que nos próximos dias os alarmes de MDI, né, de indicadores de mastite, disparam. Principalmente nas primíparas. Né? Principalmente nas primíparas. Então, assim, você vem numa curva crescente, ascendente, as coisas funcionando super bem, e aí uma interrupção dessa, que às vezes pode acontecer interrupções por causa de energia, às vezes pode ser um coice de uma vaca que descalibra um braço, às vezes pode ser um alarme de parada na limpeza. Nós tivemos seríssimos problemas de limpeza. Uhum. Então, uma CBT que vinha numa qualidade exemplar, abaixo de 3, abaixo de 5, do nada deu um tiro para cima quando você vai abrir o sistema dando a limpeza normal ou acionando a limpeza sem grandes alarmes. E quando você vê o produto, o sistema internamente, péssima qualidade de limpeza. E você só descobriu isso depois que você teve uma análise Uma do padrão. O laticínio me reportou que o tanque A subiu, me entregou uma análise de CBT, CPP hoje, né? Uhum. Você achou que ele estava errado? Não, na verdade... Pessoal, não tem condição. Não, na verdade a gente ficava muito... a gente já tinha uma experiência muito grande com esse negócio de tanque, de desarmar. Tanque desarma também. Sim, exato. Né? Tanque Tanque desarma também, porque a energia é a mesma que vai para todos. E é um tanque especial, o tanque do robô, né? Então segue a mesmo requinte de exigência do robô. Né? E então a gente começou a investigar. E aí, por exemplo, você faz uma análise visual, você vê que o seu produto de sanitização tá cheio. Aí quando você vê, mas fala que puxou o produto. Não puxou. E o produto não puxou, quando você vê, tá entupido. Sim. Então, assim, são coisas que o invisível, o robô é todo fechado. Sim. Você só intervém nele quando você tem alguma dica, né? Pois é, mas quando ele te dá a dica, o problema já aconteceu. Já né? não, já ele foi não o boi com a corda. Sim. Certo? Mas, claro, tem preventivos? Tem. Por exemplo, esse ciclo de limpeza não foi completo. Você vai lá, vê o que foi, vê o alarme, o que é, conserta, faz um novo ciclo e vida que segue. Sim. Só mas também acontece pessoal... esse, que foi totalmente invisível. Sim. Assim, só lembrando para o pessoal, então, que o robô, né, tem todos os benefícios que você citou aqui no início, mas ele não te tranquiliza, porque ele fica lá 24 horas trabalhando e as suas vacas ficam 24 horas dependentes dele. Okay. Né? Então, se você está dormindo, se você está acordado, se você está no Natal, se você está de férias, você precisa estar atento ao que está acontecendo ali. E não necessariamente só os dados que você recebe pelo celular são suficientes, né? Exatamente. Então, assim, você passa o dia recebendo notícia. Tá. E desesperado. Não é igual no ordenha convencional, que você tá lá, tem uma janela de trabalho ali. Isso aí. 2 horas da manhã, 2 horas de manhã e 2 horas da tarde. Isso dá para ligar pro técnico e ele lá. Você sabe que essa hora você vai ficar parado esperando o problema, né? Você falou de técnico, tem uma página para a gente abrir agora muito importante, né? Dentre os grandes gargalos de infraestrutura que eu citei, qualidade de energia. Nesse projeto, para você ter uma ideia, nós começamos com energia normal,
Depois a gente teve que fazer uma subestação, olha o investimento. Sim. Nessa subestação Que não gigante, estava previsto no seu orçamento inicial. não, teve que ampliar a rede, melhoria de rede, olha o investimento disso. Quando você dilui isso por robô, você gasta quase mais meio robô por robô instalado, porque você precisa de água quente, você precisa de um tanque especial, você precisa de pressurizadores, você precisa de boilers, você precisa de cabeamentos coisa extremamente que tem, específicos, coisa que quadros exige. e painéis de controle extremamente especializados, né? Então, assim, a conta que eu faço do robô, se eu tiver errado e alguém quiser interagir aí, pode passar aqui pra gente bater essa bola. Eu faço que se o robô é 1, sua despesa vai ser 1,5. Sim, Não fuja desse orçamento que você vai bater a boca no arame. sim. Não adianta, não adianta. Então, assim, é um detalhe importante, é um detalhe importante. E nós falamos agora de uma anomalia, que é um processo de limpeza incompleta, certo? Sim. Por uma questão de um entupimento físico, digamos assim. E quando ele é eletrônico? Pois é. Aí quando ele é eletrônico, e aí você. Né, eu vou até pular de pergunta aqui, vou passar de uma para outra que eu vou falar. Não, Como desculpa ter pulado sua sequência Não, não, aí, não, mas não, não aqui- tem sequência, não, é só para não esquecer mesmo. É porque eu quero depois que a gente volte na mão de obra, mas antes da gente ir para a mão de obra, né, falando especificamente da fazenda, vamos falar sobre a assistência técnica, né? E aí tá bom, deu um problema eletrônico. Por exemplo, eu tô no interior de Minas Gerais, eu tenho uma cidade aqui próxima que tem uma revenda especializada com técnicos extremamente preparados para me atender? Ou eu tenho que treinar, colocar meus vaqueiros num curso lá no centro de São Paulo para poder. Lucas vai responder essa pergunta e eu vou complementar. Diga, como é que eu faço com assistência técnica especializada, né, para ordenha robotizada? O técnico tem. Eu tenho em abundância? O técnico você tem que buscar na Suíça, algum lugar assim, né? Tá fácil então? Eu fui. Tá perto. Assim, Aqui vou no falar- Suíço, né? Vou falar por experiência própria, né? Quando eu decidi tentar trabalhar com robô, eu tive alguns gargalos, né? Para começar, a primeira coisa é a questão de entender o A sistema. língua. Entender a língua. Primeira língua. Primeira língua. Segunda coisa é entender, porque assim, são poucos profissionais, né? Eu não sei, Williams, a dificuldade que vocês teve lá, mas são poucos profissionais capacitados para trabalhar com sistemas de ordenha comum. Porque aquilo ali a gente tem que ter muita empatia em relação ao dono da fazenda, porque sabe que os problemas vão vir, né? E acontece... Domingo à noite, de madrugada, as maiores paradas são de madrugada. Sim. E a gente tem que entender o impacto que aquilo ali causa para a fazenda. E o impacto que causava para a fazenda na época me fez desistir de mexer com robô. Você queria Mas ter é uma bom. noite de sono, né? Porque eu sei que as ordenhas começam as mais cedo, né? Começam 4 horas da manhã e tal. E as mais tarde vai 10 horas da noite e tal. Então eu sabia que poderia dar problema naquele momento, né? Mas a partir do momento que eu fui entender mais que aquilo ali pode dar problema a qualquer hora e que realmente a gente não tem controle nenhum, principalmente sobre a questão da qualidade da energia. Uhum. Que é uma coisa que eu perguntei lá e como eu fiz a pergunta antes, as pessoas me falaram, né? Ó, a energia tem que ter uma qualidade, Padrão ouro, né? um padrão ouro, e eu também já tinha experiência com algumas ordenhas normais importadas, e quando dava algum tipo de alteração na rede, apagava tudo. Então eu já tinha uma certa experiência para perguntar para eles sobre placa e tal, né? Aham. Então me fez, assim, a questão da falta de mão de obra qualificada no Brasil. Eu acho que esses profissionais que estão disponíveis hoje, eles não querem trabalhar com ordenha. Pois é. Entendeu? E Aí aí- eu decidi a não trabalhar. Eu tenho até Tá, um... então o Lucas já deixou claro que ele desistiu de trabalhar pela complexidade que o sistema traz. Eu falo assim, a gente está falando de Brasil, né? Sim, E Brasil, a gente tem claro. várias Claro. dificuldades aqui. Claro. Mas e você, que viveu a prática lá de montar um equipamento de ordenha e conviveu com ele ali por um longo período. Como é que você fez com essa assistência? Vamos lá. Ou você treinou seus vaqueiros e mandou para Suíça? Tem um lá que já fala bem. Fala uns 4 idiomas. Vamos lá.
A dificuldade que uma revenda, uma concessionária de uma marca dessa tem para captar, treinar e reter mão de obra é exatamente a mesma que a gente tem na fazenda. Sim, Só muda o valor da mão de obra, sim. mas a dificuldade é a mesma. Um técnico desse que passa por níveis de treinamento altos, elevados, não é barato para revenda. Não é barato para revenda. Manter esse cara não é barato para revenda. Então, o desafio que ele tem de mão de obra é o mesmo que nós temos de encontrar um bom ordenador, um bom nutricionista, um bom gerente de fazenda, né? Então, ele cai no mesmo dilema que a gente tem. Então, esses técnicos são poucos, são extremamente especializados. E vamos lá. O cara está fazendo atendimento em ordenha de balde ao pé até robô. Porque se ele ficar só em robô, ele não se paga. Entendi. E eu, paralelamente, tenho que vender também vender equipamento, DIP em produto químico, senão ele não se paga também. Sim, Então, o dilema desculpa, da revenda também é muito alto. sim. Para você ter uma noção, quando a gente colocou os 2 primeiros robôs, a gente colocou um valor, um capital empatado em peça dentro da fazenda enorme. A revenda, na época, não tinha pulmão para aguentar um investimento desse. E olha, eu vou te falar um negócio. Acontecia de queimar, aí fizeram um enxoval de peças, são peças essenciais, digamos assim, que se faltasse, queimasse, der algum problema, para o robô. Sim, então daquele 1,5 que você falou para Tá nessa implementar, conta. tá nessa conta Tá já. nessa conta. Ah, tá. Tá nessa conta. Mas relacionado só ao robô, né? Só. Aí, se você parar para pensar e analisar, muitas vezes queimava peça que não estava no estoque de segurança. Ó, é uma peça que... Uma corda, cara. Tem uma corda lá que puxa a teteira que eu nunca vi romper daquele jeito. Não acha no Brasil Não, pra é a comprar. corda mais cara do planeta. 2 metros de corda desse dá para comprar 1 quilômetro de corda. Entendi. Então, assim, é surreal as precificações. Eu entendo que são produtos importados, de uso específico, Mas de tem que pagar com baixo leite. giro, mas tem que pagar com leite. É. Mas tem que pagar com produtividade. Aí o robô parou, você perdeu sua produtividade, você está perdendo produção e ainda tem que pagar sobre aquilo. Sim, Então, a mão de obra da revenda é um gargalo, sim. O atendimento rápido é um gargalo, sim. Se vende uma ideia de rápida resolução, às vezes isso é verdade, às vezes não. sim. E o que acontece é que o encarregado da fazenda ou o encarregado do setor e etc., acaba que a gente vai especializando mais, vai acompanhando mais. Chega um momento que o cara já está com a qualificação de manutenção de emergencial maior, certo? Mas isso sobrecarrega muito o cara. Lembrando que as nossas fazendas, né, estão, em grande maioria, nos interiores. No interior, fora de centro urbano. Então, tem um encarregado lá que, numa noite, entre 10 da noite e 4 da manhã, ele vai 3, 4 vezes, interrompe o sono dele para ele ir lá. E aí você tem que pensar se uma pessoa só pode executar isso, Gente, né? e Porque aí já tem todas as questões. Questões trabalhistas. Olha só. Saúde, De saúde de mental, estresse de- do cara. E o cara não tem uma noite de sono. O cara chega no outro dia, tá só o bagaço, tá o caco. Então, assim, Sim. isso não é tão simples. E além de você... E como que uma revenda, né, Lucas? Vai colocar 500 mil, 1 milhão em peças de backup no estoque parado, você fica- esperando um dia Você girar. fica torcendo Pra pra dar estragar, problema. né? Não tem que Porque quebrar, se tem não que quebrar ele todo, inclusive, num ano. Se não quebra, você vai lá e dá uma porretada nele. Perfeitamente. Então, essa parte é uma parte muito crítica. E acaba que você fica com um atendimento negligenciado por questões ou logísticas, ou físicas, ou até pessoal. Vai dando um nível de estresse entre os elos da corrente altíssimo, altíssimo. É investidor cobrando resultado, é operacional cobrando revenda, é revenda cobrando funcionário, é revenda cobrando a montadora. Sim. Vira o samba do crioulo doido. Então, Sim. tivemos picos de estresse elevadíssimos Mas você acha que um dos maiores problemas em relação a
assistência técnica que a gente está falando aqui. Onde que nós estamos? Assim, será que o Brasil está pronto para receber esse tipo de tecnologia? Ou será que a gente tem que evoluir mais uns 100 anos para a gente ter energia, mão de obra qualificada? Eu falo assim, de curso, né? De estar preparado mesmo O Lucas com o básico. O Lucas está dentro da indústria, ele pode até, da indústria de equipamentos, ele pode falar isso. Mas eu gosto muito de usar um comparativo com o carro elétrico. O Brasil está preparado para o carro elétrico? Um ponto de vista de geração de energia, talvez, energia limpa, barata, etc. Pontos de carregamento, manutenção, descarte de bateria, fabricação dessas carro baterias. importado já tem dificuldade de manutenção, né? Então, eu vejo isso como um baita de um gargalo. Nós precisamos de andar ainda um trajeto muito grande de infraestrutura para poder alastrar, digamos assim, esse tipo de equipamento. Porém, está vendendo desembolado. Está vendendo e vendendo bastante. Você está falando de robô ou de carro elétrico? Os dois. Os dois, né? Tá. Tanto a ordenha robótica, principalmente para o pessoal do sul do país, ano após ano vai aumentando. Minas Gerais eu já sinto uma estancada. Sim. Eu já sinto uma estancada. Mas você acha que no sul tá relacionado aqui ao aumento da procura, né? Da instalação dos equipamentos? Você acha que eles têm energia melhor que o Sudeste, mão de obra mais qualificada, Então. vacas de mais alta produção? Acho que é mais relacionado à vaca. É isso aí. É um conjunto de várias coisas. Você sobe muito a produção de vaca, o cara, a mão de obra dele é familiar, certo? Às vezes ele compra com a ilusão de que vai fechar a fazenda no domingo e só na sexta-feira. Sextou, meio-dia. Uhum. Vou dar comida para as vacas aqui e volto na segunda-feira, né? Uhum. Modo de falar, claro. Mas um jeito mais leve de tocar a atividade. Talvez o cara não quer pro filho dele o que ele teve para ele. Isso acontece muito com nós que somos pais, né? Eu, pelo menos, tenho esse defeito. E de proteção, digamos assim. Mas, por outro lado, a vaca boa responde muito bem no robô. A vaca especializada, a vaca holandesa, responde muito bem. Mas muito bem. É fantástico. Sim. Vaca especializada. Então, assim... Mas eu tenho receio de que ele não sabe de toda a verdade. Assim como eu não sabia. Quem validou na prática que sabe, né? Então, o que está por trás disso? O pessoal, às vezes, compra para pagar com a mão de obra. E a mão de obra nem é o quesito que vai pagar mais. Pois é. E falando de mão de obra, eu queria que você falasse, né? Um dos desafios mencionados na produção de leite é a mão de obra. Né? O que a gente vai falar aí, qualquer lugar, qualquer canto do Brasil que você for, o robô te ajuda a resolver esse problema? Vamos lá, Lucas. Um robô com 60 vacas ou 70 vacas, você precisa de uma ordenha de quantos conjuntos e quantas pessoas para ordenhar esse... Pessoas treinadas. Isso, para ordenhar esse gado. 2 pessoas? Depende do tempo de ordenha que o produtor quer, né? Geral. Um ordenha de 6 conjuntos é extremamente eficiente. 2 pessoas toca também, né? Beleza. Toca. Muito 2 bem. pessoas com ordem de 6 conjuntos. Perfeito. Que poderia até passar um pouco mais dessas 70 Nós estamos falando de 60 vacas, né? Que é o Poderia. equivalente a um robô, né? Então, Assim. botei 60 Não, vacas, mais já 70. eu joguei já um volume significativo. De sobra. Conjunto. É. Sobra. Perfeito. Poderia chegar até as 80 vacas ali, tranquilo. Mas vamos lá. Você precisa de 2 mãos de obras que são difíceis, mas você treinando, qualificando e bonificando por produtividade, etc., você consegue 2 mãos de obras de nível intermediário de complexidade. Sim. Beleza. Um técnico ou um cara especializado em ordenha robótica, você acha que custa quantas vezes mais do que essas 2 pessoas? Quanto mais difícil é treinar e quanto mais investimentos tem que fazer para esse cara ficar apto a isso. E eu estou falando esse nível de fazenda. Sim, Não estou falando de um técnico de revenda. sim. Então, um cara responsável pelos robôs, 1, 2, 3, 4 robôs, enfim, você precisa de um nível técnico muito alto e de um salário bem maior para o cara ficar. Então, né, já inserindo outra pergunta dentro da pergunta. Eu preciso que esse meu vaqueiro, né, que era o meu vaqueiro, Isso. ele tenha habilidades para lidar com o robô. Eu preciso de treinar ou de treinar ele. Não é só o robô, é o computador, é o painel elétrico, é o boiler, é a temperatura disso, é ler o relatório. Então, assim, você vai trocar uma mão de obra mais barata por uma Intermediária, qualificada. Sim. Extremamente qualificada. Mas você não O robô substitui. não aceita aquele cara que vai lá e puxa a teta da vaca. Isso. Entendeu? Perfeito. Vai lá e coloca a teteira na vaca. Perfeito, O robô perfeito. não aceita isso.
aquele cara que desliga e liga o robô para resolver o problema. Não é isso. Porque Entendi. você só vai trazer até mais problemas. Tá, então quer dizer que o robô não resolve meu problema de Não, mão de obra. pelo contrário, ele robô te é traz a igual exigência, que seja você ou que seja alguém, que entenda de eletrônica, que entenda de elétrica, eletrônica, hidráulica, porque se a pressão da água não chegar certa, não vai fazer o flush. Então é como se eu tivesse que mandar o meu vaqueiro embora e contratar um Você engenheiro. Bem sucintamente, imagina, uma chamada por vídeo para resolver um problema de um cara que não sabe o que é um boiler, não sabe o que é uma placa. Sim. Não é simples, tá? Isso é uma Sim. coisa... Quem tem uma pessoa que saiba fazer isso na fazenda, trate ele como se fosse da família. Tá. Ô, William, mas pensando assim, na situação ótima de que o meu vaqueiro, minha equipe se adaptou bem ali, entendeu? Eu ofereci alguns cursos, a minha revenda ofereceu alguns cursos e eles isso mesmo, se adaptaram bem, deram conta ali de atender o robô, não de fazer a parte de manutenção, mas de fazer o básico ali do dia a dia. Se eu tinha 10 vaqueiros numa fazenda, eu não sei, sei lá de quantos litros, 10 vaqueiros não, 10 pessoas envolvidas ali Na ordenha. na ordenha. Se eu coloco um robô, eu consigo diminuir, eu realmente consigo diminuir isso, pensando na situação ótima. Em Eu número realmente- de cabeças, sim. De pessoas, sim. Mas Mas em no- custo, eu em acredito número de que não. salário, não. Eu acredito que não. Sim. Porque, que nem eu te falei, se você for somar hora extra, adicional noturno, porque você não quer correr risco trabalhista. Pelo Sim. menos uma pessoa racional. Sim, sim. Então, quando você coloca o custo do cara mais especializado é de 2 a 3 vaqueiros comuns. Mas o que ele vai gastar de treinamento, de É como se o robô suporte, trouxesse mais responsabilidades para a muito pessoa. mais. O negócio ali está em jogo. Então, se você botar na ponta do lápis os adicionais noturnos, hora extra e etc, 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 isso mais que dobra. Sim. Então, às vezes, você vai ter... E outra coisa, você ainda tem que ter... Não pode sair de todo mundo, que vai que acontece um problema que o robô para e você tem que ativar a sua ordenha convencional novamente. Outra coisa que eu queria perguntar pra vocês. Mantém. Tá bom, eu resolvi colocar um robô na minha fazenda. Eu fiquei muito rica hoje, tá? Já comprei a fazenda, já comprei É a as segunda vacas. vez que ela É a fica segunda- milionária. em um dia. E aí eu resolvi colocar um robô. O fato de eu colocar um robô não me livra de um equipamento de uma ordenha mecânica convencional. Eu preciso de ter ordenha mecânica lá. Qual a sua opinião, Lucas? A minha opinião é que tem que ter. Perfeito, eu também. Nós fizemos isso e, assim, não recomendo ninguém desativar uma ordenha antiga porque migrou para robô, nem vender, nem fazer qualquer tipo de rolo. Tá, então Porque se queimar uma placa, essa placa vir lá do Afeganistão, lá do Japão, Dinamarca e etc., se não tiver no Brasil, talvez em um mês você não volte a ligar seu robô. Sim, você já viveu isso? Nós vivemos na época de pandemia. A gente tinha um estoque. Quem não tem? Sim. E ficamos com peças de robôs que a gente ficou desativados para servindo de doadores para os robôs ativos. É principalmente quem tem um robô Gente. só, né? Quem tem um robô só tá a pé. Quem tem um robô tem que comprar o de reserva. Mais ou menos assim. Então Não brinca, não brinca. E outra coisa, você tem... E se você tem uma ordenha convencional, ordenha mecânica convencional, você precisa de ter outra ordenha ou você tem... Qual outra... Assim, que peça dessa ordenha que você tem que Não, ter para não parar a sua... Um arame, uma durepox e uma Ó, super desses bonder. 10 anos que eu trabalhei com ordenha, eu nunca vi ninguém ficar sem ordenhar, não. A gente sempre deu um jeito, né? mas aí você tá, tá coisa considerando que... O próprio vaqueiro vai lá e resolve. O cara vai lá e coloca o durepox do buraquinho, ordenha. Cara, Sim. o robô, Então, Ou às dependendo... vezes se ele mais tiver simples, mais né? uma bomba, né? Agora, Assim, o robô- de qualquer forma, uma peça de reposição que é mais barata, né? Você tem uma BMW, sei lá, um carro desse cara aí de 500 mil. Você vai parar nem na borracharia, você vai em qualquer borracharia, né? Eu não tenho, então eu não sei. Você vai pedir pro cara... Você vai em qualquer mecânico e vai deixar ele mexer? Não, o negócio é você tem uma um pessoa carro mais convencional. qualificada. Eu uso muito um exemplo que, dependendo do que der defeito num robô, nem como ordenha balde ela serve. Porque se for, por exemplo, o comando que joga da bomba de leite pro tanque, se estiver queimado, nem nada resolve. Tem coisas que não resolvem. Se for o controle do vácuo, tem coisas que não resolvem. Não tem como adaptar, né? Igual Não tem como adaptar. tem Não, eu vou lá acoplar manualmente, ordenhar e tudo manual. Não existe. Dependendo da pane, você consegue. Dependendo da pane, não. Sim. Ordenhas convencionais é tudo
separar das coisas. Você tem uma bomba de leite. O produtor não conseguiu ordenhar porque a bomba de leite dele parou. O técnico vai lá, leva uma e troca. Às vezes o cara já tem uma, né? E aí, É uma coisa barata, às vezes tem uma. É isso que eu falei, assim, é uma peça de reposição mais barata, né? Isso, Sim. e fácil de achar. Eu costumo o produtor mesmo resolver isso. Pois é, igual eu falei assim, o nem Lucas chamar mesmo, o o Lucas deu muito treinamento para o ordenhador, né? Para as coisas básicas ali da ordenha. Você mesmo fazia muito isso. Para eles mesmo resolver. Ele falou, o que você tem que ter aqui na fazenda? Tem isso, isso e isso. Se acontecer isso, você faz isso. É isso agora, aí. num caso mais grave lá, sei lá, eletrônico. Você não vai deixar ninguém da fazenda mexer no robô, né, cara? Eu acho que Perfeito. eu sei como que resolve. Então, Sim. Perfeito. é isso que o Luiz tá falando. Você não tem opção. Você tem que ter um técnico qualificado. Perfeito, A perfeito. revenda tem que ter um técnico qualificado para você. Gente, Sim. acontece Pagar coisas com o robô que você não acredita. Faz uma atualização no software, vem lá da Índia, uma atualização. E aí o robô simplesmente começa a dar pau. Ordenhar incompletamente as Acho vacas. que o Thiago tinha que estar aqui também no podcast, porque Não, ele não, não. entende Não, bem não, senão fica 3 horas o podcast e a gente vira um Não, nightcast. Não, porque eu ia Mas falar é isso isso. também. A gente falou aqui a gente já falou dos prós aqui, né? Que é prós que vocês citaram até agora? A melhora a produção. Muito, né? muito. A Então conversão alimentar, a Tá. produtividade do Agora eu não animal. sei se a gente for colocar isso em porcentagem, quanto que isso vai ser positivo ou negativo, falando de robô, né? Dos robôs de ordenha. Mas de contra, vocês já falaram da assistência, né? Da manutenção, Da da pessoas. peça de reposição, da Infraestrutura. disponibilidade de pessoas, de infraestrutura, de energia elétrica. E falamos aí dos vaqueiros, né? Que requer mão um de pouco obra. de habilidade, né? Da mão de obra sua ali da fazenda. E aí, você acabou de falar aí de uma atualização do software, né? Do robô. Que tem isso, né? Eu vou Tem. viver isso. E aí eu tenho outra coisa. Como é que eu faço com os equipamentos que vão ficando obsoletos? E aí? Né? Ficou meio velho. Quanto tempo que ele dura? O que eu tenho que fazer com esse equipamento? Porque eu não sei se o Brasil já está vivendo essa fase. É uma boa pergunta. A gente tem robôs no Brasil com mais de 15 anos rodando aí, certo? Aham. Perfeito. Mas Então tem ele ro- tem uma vida Não, útil boa. tecnicamente, em condições ideais de temperatura e pressão, um robô vai durar 20 anos. Mas se você tem um robô com 2 anos que já deu pau de tudo que é jeito, que já deu pane de todas as formas, você acha que ele vai ter uma sobrevida de 20 anos? Não. Muito dificilmente. Muito Sim. dificilmente. Então, eu acho que o custo fixo e o custo da depreciação desse equipamento no custo, formando o custo total do leite, vai ter um impacto muito grande. E vai pegar muita gente de surpresa. Muita gente vai ter que descartar produto robô muito mais cedo do que imagina. Sim, sim. Eu, assim, não tenho dúvidas sobre isso. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Que a vida útil de um robô com esse tanto de oscilação dessas placas, com esse tanto de problema De elétrico, estabilidade de energia geral, mesmo. de rebanhos, de manejo, porque tem pessoas que vai treinar o animal e não sabe treinar da forma correta, o animal coiça ali, bate na câmera, quebra o vidro da câmera, empena braço, tem coisas que você não imagina que acontece ali dentro, né? Por falta ou de infraestrutura ou de pessoas. Então, eu repito, pessoas não vai ser o que vai te pagar o robô mais rápido. Esquece isso. Sim. A produtividade do rebanho é o que vai pagar o robô mais rápido. Tá, mas aí a produtividade está ligada com outras coisas também, que não é só o robô. Não é só o Não robô. depende só do robô. Não só depende só do robô. Depende de pessoas, de infraestrutura e de equipamentos. E de capital injetado no negócio. E esses Entendi. outros benefícios a gente consegue com outras tecnologias também que dá para Perfeito, consegue tranquilamente. aplicar em outras ordenhas convencionais, Então escala de tá, ordenha. tá, joia. Eu fiquei milionária de novo, né? E resolvi, tô comprando na fazenda. Não vou falar onde pra vocês, tá? Tô comprando melhor na nem falar, fazenda não. e vou tirar. Minha ideia é tirar 10 mil litros de leite. O que vocês me aconselhariam? Vocês dois que já viveram Desculpa quem eu estei. É no Brasil? É no Brasil, né? Eu não posso sair daqui, não. Mas eu tô comprando na fazenda, quero tirar 10 mil de leite, tô com investimento para fazer isso. O que vocês me aconselhariam? Né? Primeira coisa, tirando toda a parte de comprar vaca, que vocês já me ajudaram lá, qual tipo de gado que eu vou colocar, qual o sistema que eu vou usar, tô falando da sala de ordenha. Vocês me aconselhariam a ter um robô, levando em consideração que eu já tô ciente de energia elétrica, né? Que eu já resolvi o problema de energia elétrica no meu estado, que não vai ser Minas Gerais, né? Mas o que vocês me aconselhariam? Fala, Sara, olha,
Coloca um robô, Sara, não coloca um robô? Sara, eu posso te falar com muita tranquilidade, com muita humildade, que eu embarquei na ideia do robô através de terceiros, mas foi uma coisa que chegou para mim. Nós estávamos com a ideia de fazer uma ordenha linha baixa, duplo 12, o Lucas fez orçamento, inclusive, para a gente. E aí eu fui convencido de que o robô poderia ser uma boa alternativa e etc. Levando em consideração que você é um rapaz inteligente, estudioso, bem informado. Curioso. Curioso. Curioso, Falador, principalmente curioso. né? Outro defeito, né? Falador. Falador. Perguntador. Questionador. Né? O Questionador. garoto problema. Não, eu tô falando assim, que são características que te ajudam a tomar decisões mais assertivas, né? E também a gente confia em muitas pessoas, né, William? Sim, claro. As pessoas têm autoridade, falam pra gente, Exatamente. A pessoa... Se for desconfiar de tudo, a gente vai ordenhar a vaca na mão a vida toda. A pessoa vai criando reputação, que você vai se relacionando e você acredita naquela pessoa, naquele projeto que ele trouxe para você. Então, eu e um dos investidores, quando recebemos essa notícia, essa ideia desse novo robô, que problema de colocação de teto não é tanto problema, a gente com gado heterogêneo, né, girolando. Então, a gente acatou, digamos assim, esse projeto, entendeu, visitou muitos lugares e viu alguma coisa funcionando, sempre em rebanho holandês, evidentemente, né? Sim. Mas eu vou falar para você, Sara, eu não colocaria robô no Brasil nos próximas décadas, talvez. É uma ferramenta legal, uma tecnologia linda, tudo muito bonito na Suíça, talvez na Suécia. Mas, salvo alguns exemplos, assim, as moscas brancas que tem aqui no Brasil, no geral, eu não colocaria, não faria esse investimento. Você coloca 10 robôs aí, você gasta 15 milhões de reais. Você compra uma fazenda com 15 milhões de reais. Para você ordenar 600 vacas. Então, Sim. assim, não vejo nexo hoje. Repito, se aquilo do primeiro ano acontecesse para sempre, eu falaria para você colocar robô até na sua cozinha. Sim. O que aconteceu do segundo ano em diante me faz voltar humildemente e falar que eu não faria isso, não colocaria robô e não indicaria robô para ninguém. Principalmente para aquele que está iludido de que o problema é a mão de obra. Sim. Porque ele vai ter que arrumar um outro problema muito mais qualificado, muito mais caro, que talvez não aceite algumas coisas que às vezes um mais ou menos qualificado aceite, né, Lucas? Mas essa é a minha opinião hoje. Lucas, se tiver a sua... Antes de eu ouvir a opinião do Lucas, eu queria só deixar claro, pessoal, para quem tiver dúvidas, né, que entre em contato com ele vai deixar as redes sociais dele aqui e fala, olha, eu não acredito em você, não, eu tenho uma vivência diferente, então Tranquilo. venha, né? Eu falo assim, a gente tá aqui dando a nossa cara justamente para vocês questionarem, para vocês terem opiniões diferentes da nossa, para vocês contarem outras histórias, né? Para poder gerar realmente uma discussão para ajudar o setor. A ideia muito aqui é ajudar o setor. Eu acho que Eu sim. falo assim, o William tá aqui não é só porque ele viajou por aí e viu o robô, né? Não é um achismo dele. Experiência viveu na pele, prática, né? Viveu na pele. É isso aí, assim, e eu do mesmo jeito que eu formei um raciocínio sobre o investimento, eu tive que desconstruir, e a desconstrução desse raciocínio é muito doloroso. É muito doloroso, é muito ruim, tá? Sim. Não achem que eu falo isso com prazer sarcástico, que isso é para difamar alguém ou alguma empresa, etc. Não é isso, cara. Sim. Quem está na operação e quem tem comprometimento com os animais, com a produção, não gosta de ver ou não gosta de passar pelos dissabores de um caminho com muitos buracos, né? Sim. Então, não se iludam que o robô vai ser a solução dos seus problemas de mão de obra, que não vai transferir por um problema até maior. Eu te falo, pô, você chega de manhã, tem vários relatórios impressos, você tem que pegar aquilo, você tem que pegar a vaca, você tem que tomar decisão em cima daquilo, problemas de pane, você precisa de alguém que converse com o robô, Sim. certo? Tudo em inglês e alemão tem ali. Ainda tem mais isso, né? Então, lógico, o software está em português, etc., mas você abre lá um robô, tem lá inglês, alemão, francês,
Pois Poxa me vida. me esbarrou para trabalhar com robôs. Você viu, né? Você viu que eu não tô falando seu francês. não é fluente, Não né? tem previsão nenhuma para se transformar Perfeitamente, em assim. português. Ô Williams, ordenha convencional, se tiver uma feed station, trabalha via cabine de alimentação, que eu acho que é o custo-benefício excelente. Excelente, excelente, excelente. Certo? Eu acho que o Brasil não são as marcas, porque do mesmo jeito que eu já vi robô de uma marca, eu vi de outra sendo desativado pelo mesmo problema. Pelo mesmo problema. Então, isso só muda de endereço. Não é questão de marca A, B ou C. Sim, Até porque a melhor marca que existe é aquela que você tem assistência. Sim. Não adianta você ter a melhor marca é a A, mas a assistência está a 600 km, não vai ser a melhor marca, com certeza. Sim, Então, sim. isso tem que deixar muito claro, que não é Talvez rancor, não é raiva, não é nada. Assim, é simplesmente uma mudança de raciocínio baseada em uma experiência negativa. Sim. E que essa experiência negativa ela não se encerrou em mim, ela continua. Então, ela perdura, tá? Sim, então, sim. até os dias de hoje. Sim. Ô, Lucas, mas aí eu decidi, né, comprar a fazenda, o William já me desanimou. Falou, não, Sara, não coloca um robô, não. O que você me falaria? Que tipo de ordem que eu colocaria lá, então? Bom, é difícil, né? É muito dinheiro, né, Williams? Pra gente gerenciar. Depende de onde você vai comprar essa fazenda, né? Mas eu preferia, assim, eu não... Como seu consultor, embora na minha área, né? Mas eu falaria para você fazer módulos diferentes com várias salas de ordenha. Vamos supor, 3 salas de ordenha. Pensando que eu vou tirar 10 mil litros de tirar leite. 3.333 litros, a média, né? Sim, o William falou E fazer os pivôs e colocar a sala de ordenha dentro de cada pivô. Então já sei que a região não é por aqui, né? Não é por aqui não, mas ela milhões, Pode ir longe, né? Pode ser Bahia, Ceará. Mas é porque o William falou assim, em 15 milhões de investimento só em robô, né? Sim, só no sistema, né? Só no sistema Entre a do infraestrutura que você precisa ter para receber o robô e o robô. Eu nem sei quanto que tá custando um robô hoje. Tá, mas vamos nesse número aí Eu tô de 15 milhões. chutando 1 milhão no robô e tô colocando de margem de segurança 500 por robô para você fazer toda a infraestrutura. Lembrando, tem robô que não precisa de uma infraestrutura tão alta. Tem robô que já tem o boiler incluso dentro dele, tem o processo de aquecimento. Tem robôs que são mais simples. Não quer dizer que sejam mais baratos, tá? Sim. Mas que tem um modo de operante melhor. Tem um robô que tem um braço para 2 cabines, enfim. Cada um tem suas qualidades e seus pontos de melhoria, tá ok? Não estamos vestindo camisa aqui de ninguém. Mas não se iluda. O investimento que você faz em tanque, em sala de controle, em gerador... outra coisa, não falei de gerador. Pode falar, ué. Tem que ser um bitelo no gerador. Não é brinquedo, tem que ser... Sim, além um de uma baita estação que vocês montarem, ainda tem mais um gerador. O gerador tem que entregar uma energia 100%. O gerador entrega energia melhor do que a CEMIG entrega. Entendi. Olha que loucura, cara. Sim. Quando o gerador funciona, quando não dá pane nos robôs. Quando o gerador sai e entra a CEMIG, dá pane. Mas aquele 1,5 que você falou para cada robô, significa esse gerador já tá lá no meio? Tá tudo, tá toda. Tá tudo lá. Toda a bagaceira que você precisa tá ali. Dos cabos ao tanque, da construção do prédio que vai receber os robôs e os tanques e as salas de controle, do estoque de segurança, do treinamento de gente, tá tudo aí nessa conta que eu estimo, tá? É o Williams que tá estimando, não é um engenheiro que me passou, nem ninguém. Só para tirar uma dúvida com você sobre esse 1,5. Isso aí eu acho que é para quando é mais robôs. Claro. Se for pra quanto menos, menor, pior. Pois é, se for 3 robôs, por exemplo, acho que não é 1,5 não, acho que é até 2. mais. Perfeito. Assim, ô, Lucas, então, mas, Sara, mas, 15 assim, milhões você coloca alguns pivôs, né? Eu coloco, mas pois é, mas aí, isso que eu ia falar, e qual que seria mais ou menos o investimento para eu fazer... Uma ordenha, 3 ordenhas, 3 salas de ordenha para ordenhar 3.333 Se você não souber, você chuta. Ordenha, na verdade, você vai comprar aí com se for colocar um sistema completo. Todo, completo, com feed station e os cambal. Com 20 um mil robô, por posto? você compra, 30 mil por posto? Com o valor de um robô desse, você faz as 3 ordenhas. Compra as 3 ordenhas. Faz? Faz. Então tá decidido, então. Fechado o negócio. Isso aí. Não, então, eu queria só que pra gente fechar,
né? Senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira, você vai perder suas férias e tal, e depois vai ficar me xingando. Não, eu falei assim, é porque a gente ficou falando dos prós, dos contras, e a gente acabou que a gente citou mais contras do que prós. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente precisa de trazer, porque a gente fica falando de inovação, de tecnologia, de transformar a cadeia produtiva do leite, de produzir mais e blá blá blá. E aí, de repente, a gente vem com um assunto que é o auge da tecnologia e da inovação, e a gente vem meio que detona ele, né? Detona, eu tô falando assim, a gente não tá falando mal aqui, baseado só no nosso achismo. São experiências vividas, né? São casos aqui exatamente reais. Isso. Mas assim, o que vocês diriam, o que vocês veem sobre cadeia produtiva do leite no Brasil? Pensando em tecnologia, inovação, em transformação, dá pra gente pensar em robotizar, dá pra gente pensar em tecnificar, se a gente tem tantos problemas em relação à mão de obra, assistência técnica, peça de reposição, energia elétrica, né, que são coisas básicas, né, que já era para ter resolvido, né? O que vocês veem então para os próximos anos no Brasil? Como é que a gente vai lidar com isso? Pensando que as gerações que estão vindo estão muito mais atentas aos robôs, né? Perfeito. Começa aí, Lucas. A geração que tá vindo, acho que elas estão contando com os robôs, né? Eu acredito que sim. Imaginar um cara apiar uma vaca. Não, isso existe, ele não sabe nem o que é isso, não. Bom, eu acho que o principal é a base, né? Que a população, de forma geral, a gente já faz isso, né? Algumas pessoas já fazem isso. Mas é cobrar do governo, cobrar das entidades públicas, né? Uma qualidade da energia, qualidade de logística. Infraestrutura, né? Infraestrutura. O Brasil precisa para crescer infraestrutura, da indústria à produção primária. Tá, então vamos chamar o pessoal, governo para conversar com a gente? Vamos chamar o governo? Não sei se eles querem conversar, né, Lucas? Eles não vão querer. Não tá na época de ano de eleição? Não vão querer conversar com a gente sobre isso, não. Ah. Então, isso aí é o básico. Né? Enquanto isso, a gente tem que... Eu acredito que tem muitas coisas para as fazendas melhorarem até chegar no robô. Né? É isso aí, esse é o ponto. Eu acho que tem muita coisa relacionada à nutrição, esse é o ponto. ao uso correto da água. Esse é o ponto. Tem muita coisa para chegar lá. O robô não é alguma coisa que você vai dar um pulo lá, não é um atalho. Né? Então, tem preocupações com mão de obra, tem que qualificar a propriedade em relação a tudo que diz respeito ali à produção de leite e a gestão de pessoas. Claro. Então, eu acredito assim que o tempo que a CEMIG, né, que o Estado vai demorar para desenvolver isso aí, eu não sei quantos anos que vai demorar, né, mas é um passo assim, que as pessoas que estão pensando em colocar o robô pode já ir trabalhando. Né? Eu quero colocar o robô, não, eu quero ver uma pessoa boa, colocar uma pessoa boa aqui na minha sala de ordenha normal, vou ficar com ela 2 anos. Se dentro de 2 anos esse problema de energia resolver, eu vou pensar em colocar um robô e tal. Né? Não sei quanto que isso vai acontecer, não, né? Perfeito. Mas por enquanto eu contaria mais com a sala de ordenha convencional. Eu faço um gancho aí na sua fala da seguinte maneira. Eu acho que o pilar é genética, sanidade e nutrição. Eu acho que enquanto você não tiver isso bem feito, não vai para frente. Faz isso bem feito. Então, por exemplo, quantas fazendas fazem exame de brucelose e tuberculose no gado anualmente? Ponto. Vamos para a segunda conversa. A gente já não tem 100%. Né? Vamos para a segunda. Só uma dúvida. Você que conhece mais a pecuária de leite a nível mundial, na Nova Zelândia usa muito robô? Não. Tá, então tá. Então tá respondida a pergunta. Vamos lá. Tem a parte nutricional. Eu acho que a gente tem que melhorar muito ainda a comida da vaca. Mas para uma vaca que tem que estar geneticamente avançada também. Então, o RMCA, que é a Receita Menos o Custo de Alimentação, é o drive do negócio. E você vê que quanto mais o rebanho saudável, eu vi aquele podcast sobre CCS, que aquilo é bom para o produtor, não é só para o laticínio. O cara acha que é só para o laticínio. O cara está dando tiro no pé e não sabe, né? Então, como a coisa é míope, né? Então, uma boa genética, saudável, comendo uma boa comida, isso faz você ter um norteamento para expansão, para crescimento, para adesão de tecnologias, etc. Se o produtor tem um filho
que vai ficar na gestão do negócio, o cara já é de uma geração muito mais tecnológica e ele vai encabeçar o gerenciamento daquilo, etc., é uma situação. Se o cara é um investidor que está no local que nem Mutum, baixa nível escolar do colaborador, tecnológico baixo, o cara não sabe ligar um computador, cara, não bota os pés pelas mãos. Então, assim, é só para fazer realmente um fechamento, não é nada depreciando o robô. O robô funciona em muitos lugares. Sim, sim. Mas eu acho que está longe de funcionar no Brasil. Principalmente falando de Minas. Falando da minha experiência. Então, faça primeiro um bom rebanho saudável, produza um alimento extra e tire o leite dela da forma mais confortável possível para o animal, certo? E para as pessoas, evidentemente, né? Os colaboradores. Sim. E o resto você decide lá na frente. Deixa a tecnologia amadurecer, não que ela não seja madura, já tem mais de 20 anos que existe robô, mas deixa que ela se tropicalize primeiro. Sim. Ela tem que ter uma tropicalização. Né? Ótimo isso. Entendeu? Ótimo. Então trazer uma vaca holandesa direto da Holanda para o Ceará. Talvez as filhas dela se adaptem melhor do que ela, né? Então, assim, tropicaliza primeiro essa tecnologia, traz ela para dentro de um range de flutuação de energia melhor, que aceite melhor os desaforos e os desafios da infraestrutura do Brasil, certo? Sim, certo. Robô não é ruim, mas eu não indico para ninguém. Nesse momento, não indico para ninguém. Muito legal, converte legal. Você, cara, quem é nutricionista e gosta de número, explora a vaca bem pra caramba e tal. Mas nós não estamos preparados para isso. Sim, sim. Certo. Lucas, você tem algum comentário final, né? Algum recado que você queira deixar? Bom, sobre tudo que a gente falou sobre o robô, eu tenho o meu posicionamento do Williams, é uma ótima tecnologia, né? O problema principal é a energia, né? E a questão da qualidade da mão de obra, que a gente que hoje nos sistemas de ordenha que mais existe hoje no Brasil já está aquém já do que a gente precisava, né? E futuramente aí, daqui uns 150 anos, não sei, pode ser que se torne alguma coisa viável, né? Mas é isso aí, não tem nada contra o robô, é uma excelente tecnologia, né? Para o Brasil, não só o robô de ordenha, mas o robô em relação a tudo. Eu já trabalhei em hospital durante 5 anos. E hospital tem que ter um investimento sinistro em gerador de energia, porque alguns equipamentos não funcionam bem. Sim. Né? Com a qualidade em hospital, eu trabalhei em hospital em capital, né? Energia... Que tecnicamente, teoricamente, tem uma então, qualidade melhor. Você tem que fazer uma análise da energia naquele momento. Se não tiver boa, você vai fazer por exemplo, voltando ao assunto aqui, uma videolaparoscopia, que é uma cirurgia por vídeo dentro da barriga sem abrir a pessoa, né? Se o aparelho der problema, o que dá, né? Não é uma ordenha de uma vaca, é uma pessoa. Então né? Isso aí. Você acabou de cortar um vaso lá e o robô parou. Você tem que abrir a pessoa para estancar aquele sangue, gente. Olha que loucura. A promessa da cirurgia, não, a gente não abre não, cara. A gente só faz um buraquinho de 2 centímetros. A pessoa acorda e tá com rasgo na barriga. Então infraestrutura, tem que ter uma infraestrutura de geração de energia muito, muito alta, né? E é isso aí, né? Eu acho que Vamos esperar o Brasil desenvolver. Vamos esperar, exatamente. Isso que eu ia falar. Acho que um dos grandes problemas que a gente trouxe, né, com clareza para cá foi infraestrutura que a gente precisa de resolver ainda, né? É o maior gargalo. E quem é empreendedor e esses caras que são pioneiros, que fazem na frente, etc., paga um preço muito alto. Sim. Paga um preço muito alto. Ser visionário no Brasil não é para amadores. Não é mesmo. É difícil. Ô, William, o que você deixa de recado aí pra galera que tá pensando em colocar um robô, que já passou pela cabeça, né? Que tá com esse projeto aí pros próximos meses? Converse muito, gaste muito pneu, é a parte mais barata do projeto. Não tenha medo, né? Não tenha medo de perguntar, de ir lá conversar. Abra a caixa preta que tá por trás do robô. E geralmente as fazendas têm as porteiras abertas, né? Tem, mas uma coisa que é interessante, aí fica uma dica. Quando você for visitar uma fazenda, não vai com o vendedor do robô, tá? Por favor. Por favor, pegue o telefone, converse com a pessoa
e marque uma ida para lá isenta de opiniões junto com a sua presença, né? Então, deixa o cara à vontade para ele falar as coisas. Então, visita guiada pelo cara que vende a ordenha robótica é a mesma coisa do zootecnista que faz a dieta auditar a dieta. Sim. Né? Então, ele não vai falar que tá errado de perfeito. jeito nenhum. Então, assim, mas é por causa disso, é por causa daquilo. Então, vá sem preconceitos, com a mente aberta e vá sem pessoas interferindo, tirando o seu bem-estar em perguntar, digamos assim, né? Sim, sim. Essa é a minha dica. Maravilha, meninos. Muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. Eu acho que a gente deixou vários insights aqui extremamente valiosos, né? Que vai despertar no povo aí bastante curiosidade. Vai despertar ódio também, né? Então rezem pelos próximos dias. Faz parte. Não, faz parte. Assim, vai ter muita gente que vai se incomodar com meus comentários, mas repito, eles são isentos de emoção, até porque já tem 1 ano que eu não trabalho diretamente com ordenha robótica, mas ele é baseado em experiência, certo? Sim, sim. E assim, eu posso trazer mais umas 20 pessoas que já trabalharam ou têm o sistema robótico, que de repente vão juntar a opinião do Lucas e a minha, né? Sim. E tem outros que não vão concordar. E o que a gente trouxe aqui, a gente não tá falando mal de um equipamento ou de uma marca de forma alguma. Nada disso aqui foi citado. O que a gente tá falando é que a gente tem um problema de infraestrutura e a gente não tá preparado ainda para poder... E esse é o grande gargalo. Esse é o dodói. Usar, né? E não é mão de obra que paga o robô. Sim, sim. Não venham com esse raciocínio que não vai ser concretizado. E mão de obra não é tão caro assim não, né? Perfeito. Só o custo do capital empatado de um robô, você de pegar esse... Dilui em salário de ordenador, mesmo com todos os impostos. É porque o povo reclama assim, nem na verdade nem do salário, é da qualidade, né? Da mão de obra. Mas de qualquer forma você não fica livre disso. Não Mas fica. com um valor bom, você consegue pessoas boas. Uma infraestrutura boa de trabalho, para o cara desempenhar bem, de maneira confortável para ele, um ambiente de trabalho bom, e ele se achando remunerado da forma correta, a carga de trabalho, os balanceamentos, digamos assim, de trabalho, planejamento de trabalho sendo bom, você retém mão de obra, certo? Sim. Não adianta. É claro que o cara tem que sentir uma remuneração que está sendo bem pago ou que está feliz naquele ambiente, mas de felicidade não enche a despensa em casa, certo? Verdade. Então, não adianta viver com essa versão romântica. O produtor vai lá, depois de 2 anos de trabalho, troca uma caminhonete dele simples por uma top e o cara lá da casa, a casa que o vaqueiro dele está trabalhando, que mora lá na fazenda, tá caindo no telhado. Sim. Tá dando goteira lá dentro. Sim, sim. Às vezes não tem nenhum banheiro, né? Isso deixa com que as relações, o sentimento não fique confortável. Então, enfim, mas dá para falar de mundial, dá outro podcast aí. Eu vou convidar vocês, né? Podem ficar felizes. Eu só venho se o Lucas vier. Tá bom. Porque tá bom. a gente faz um bate-bola aqui, eu e o Lucas. Tá Lucas bom, agora então. é produtor de leite e laticinista, né? Exato. Então ele tá do outro lado da trincheira. Eu acho isso muito bom. Eu acho isso muito bom, de verdade. É uma nova experiência, né? A gente viu como que funcionava e agora eu vejo que tem como realmente fazer melhor, igual eu falava. Muito bom. Mas eu vejo dificuldade também, né? Vai viver as experiências, né? Uma coisa que o Willis falou aqui há uns 10 minutos atrás, sobre a questão do conforto e tal, das vacas. Assim, eu acredito que tem pessoas aqui que estão vendo o podcast ou ouvindo, que não tá nem pensando em robô, né? Sim. Mas acabou que ele achou interessante e está ouvindo. Mas assim, os benefícios que as pessoas conseguem ter fazendo esse passo a passo que você falou, o básico bem feito, assim, já é uma excelente evolução para aquela fazenda, né? Muito. Sim, sim. A fazenda pensar em conforto animal, eu acho que é o passo número 1. Sim, com certeza. Né? Do que ficar tentando evoluir e não ter o básico lá. Né? Ô Lucas, e para quem quer acompanhar o seu trabalho, quem quer saber mais sobre você, onde que o pessoal acha você nas redes sociais? Instagram, Lucas Machadus, com no final. Tá bom. E para quem quiser comprar um kefir? Quiser comprar kefir, queijo... e outras delícias? Pode entrar no mesmo Instagram. No mesmo Instagram? No mesmo Instagram e também tem o Instagram do Laticínios, mas ainda a gente está começando a... não tem uma rede aí definida, ainda não tem, né? está começando o Laticínios agora, né? Mas é
O Camponês, Laticínios Camponês. Laticínios Camponês. Laticínios Camponês. William, para quem quiser achar você, quiser pegar umas dicas, quiser te xingar pessoalmente. Via WhatsApp, né? Via WhatsApp, pode ser uma ligação de vídeo, né? Pode, Fica mais pode. seguro. É onde que o pessoal te acha? Então, @Rumintech, com H no final. Essa é a página institucional da minha empresa. Manda um direct lá e a gente troca ideia, conversa. Enfim, é que nem eu falei para você e estou repetindo até para não... Parece até uma coisa defensiva, mas é porque as pessoas se apaixonam muito pelos temas, né? Sim. E aqui, na verdade, é pé muito no chão, assim, baseado em quem já foi de um lado para o outro. Então, Sim. eu estou aberto a trocar informações e conversar sobre o assunto, tirar dúvidas. E, sei lá, às vezes, de repente, a gente acha até algumas pessoas, convida alguma pessoa para falar, Eu o ia outro falar lado. isso, que de repente a Eu gente tenho chama alguém, tem um traz produtor. alguém aqui. Alô, Leonor. Leonor lá de Santa Catarina tem uma experiência fantástica com robô. Sim. Excelente, é um dos melhores. Tem uma gente em Arapoti ali, tem pessoas que têm um lado bom para contar dessa história, tá? Sim, sim. Então, e que ele vem aqui, né? Venha isso, conversar com a gente. seja virtualmente ou seja presencialmente. Exato. Em Minas Gerais, um queijinho tá sempre te recebendo aqui, um pão de A queijo. gente garante o queijo. Garante, isso. Tá, Leonor? Se você vier aqui, a gente garante o queijo, o café, o pão de queijo, Isso o aí, docinho de leite. isso aí, uma prosa boa. Uma prosa boa. Mas assim, tem realmente boas experiências rodando no Brasil. Tem muitas coisas boas aí pra gente conhecer. E o Papo de Laticínios, né, a gente fala que é uma comunidade que tem a intenção de ajudar a cadeia produtiva do leite, né? Então a gente não tá aqui nem para apontar dedo, nem para falar que nós estamos certos. Nós estamos aqui para abrir o diálogo, né? Evoluir. Eu falo que hoje a gente tem essa oportunidade, nós somos pessoas comuns, né? E a gente viveu experiência, o que a gente pode fazer é gravar tudo isso aqui e deixar o Brasil inteiro escutar, né? E que outras pessoas façam a mesma coisa que a gente, né? Venha aqui participar, venha trazer experiência, tragam as dúvidas, né? Questionem. Porque é assim que a gente pode... soluções também para os problemas que a gente fala. Por favor. Exatamente, que tragam as soluções. Vamos dividir. Vamos. Né? Eu falo assim, a gente só apontou aqui problemas, mas que a gente traga em outro episódio soluções para tudo que nós... Tem problemas, tem coisas boas, mas assim, que são... Tem coisas como a infraestrutura que é muito intransponível, né? É muito distante a resolução, né? E às vezes você está contando com tudo, menos com esse problema que não é um problema que depende de você. Que é meio básico, né, para você, assim, isso aí. né? Bom, muito bom. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Muito obrigado, William. Obrigado pela sua participação, obrigado pelo seu bom humor, disponibilidade. Eu que agradeço. Esteja convidado para vários outros episódios. Eu espero que realmente você volte aqui. Tem muito assunto para a gente explorar. Eu acho que a coisa mais importante que existe nessa cadeia produtiva todinha chama-se vaca. Né? A gente precisa... Tudo gira, tudo em torno dela. Tudo gira em torno dela. Então, assim, tecnologia, inovação, né? As empresas de tecnologia, os vaqueiros, né? Os laticínios, todo mundo está envolvido, né? Por causa de uma vaca. É isso aí. Então, você está diretamente ligado a ela, que você vem aqui várias vezes para nos ajudar a entender o que a gente precisa realmente saber para a gente ter leite. Obrigado. É isso que nós queremos. Estou à disposição. Lucas, muito obrigada mais uma vez, né? Você já não paga mais boleto, mas você já vai pagar o aluguel, né, do estabelecimento, de tanto que você já voltou aqui. Muito obrigada mais uma vez. Ele é sempre pescado. Ele está ali. Ele estava no café. Ele passa para tomar um café e grava um podcast. Não, vamos falar a verdade. Eu cheguei aqui para cadê o Lucas? Foi. E aí, cadê o Lucas? Eu acho que o Thiago ligou para ele veio correndo. Não, eu tava ordenando minhas vacas, aí de repente eu tive que trazer o meu filho na escola, porque surgiu um problema no transporte e eu cheguei aqui, vai gravar um podcast. Tá vendo? O William está aqui. Eu falei, o William não tem jeito não, tem que ir. Tem que ir, mas foi ótimo o papo, eu acho que esclarecedor, eu acho que providencial para o momento que a cadeia vive. Eu acho que é momento da gente questionar, né? Vamos questionar, vamos fazer perguntas e vamos evoluir. A ideia aqui é da gente fazer uma transformação todo mundo fazer pressão aí em cima, questão relacionada à energia elétrica, né? Sim. Quem puder fazer reclamações... Isso não é só para as fazendas. A indústria, eu falo que eu fiquei na indústria de laticínios e eu vivia a mesma coisa. Vivia problemas. Básica. Infraestrutura, água, esgoto, acessos, né? Estradas, pavimentações, enfim. Tudo que for no tocante de infraestrutura realmente amarra o Brasil ou o setor de crescer. Sim. Exato. É isso. Pessoal, um beijo para vocês, até a próxima semana e se inscrevam no canal para vocês acompanharem os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever e acionar o sininho. E siga nossas redes sociais.
@papo de laticínios em todas as redes sociais, ou @evomilk_br ou @sara.machados. Um beijo para vocês e até a próxima semana.